pessoal do canal Leguitude, né? Eu estou aqui para agradecer as orações de todos por mim, pela minha família, principalmente a minha tia Célia, meu tio Ronison, que seguraram as pontas aí enquanto eu estava me recuperando. Ainda não estou 100%, mas vamos dizer que estou 99%. Graças a Deus, né? Sejam bem-vindos aí. Estou fazendo esse vídeo em agradecimento para que vocês continuem, né? Participando aqui conosco no canal Leguitude. E eu tive uma ideia fora do roteiro que a gente estava, porque nós íamos falar sobre os dons do Espírito Santo quando eu fiquei com Covid. Então, aproveitando o momento que eu estou vivendo agora, que eu estou tentando fazer a primeira comunhão das minhas trigêmeas, então aproveitando esse momento, eu quero falar sobre os 10 mandamentos. Atitudes que devemos ter para cumprir os 10 mandamentos. Mas com certeza nós daremos continuidade aí, vamos falar sobre os dons do Espírito Santo e poderemos falar sobre muitas outras coisas. Vocês podem continuar colocando as suas sugestões, tá bom? Muito obrigada por tudo, estou de volta, se Deus quiser, né? Vai passar tudo isso que eu tô sentindo, essas fraquezas, essas dores, e a gente vai aí lutando, né? E com uma coisa que eu aprendi, né? Uma atitude que eu tentei colocar em prática durante esse período que eu estive doente é o seguinte: diante dos sofrimentos e diante das dificuldades, diante das dores, nós não devemos nos desesperar, devemos ter confiança em Deus e fazer uso principalmente da humildade, porque nós precisamos das pessoas, precisamos de ajuda, precisamos de médico, de remédio, precisamos, acima de tudo, de Deus. Então não podemos nos desesperar, ao contrário, temos que ter humildade de reconhecer a nossa pequenez e de aceitar o sofrimento, né, para que assim nós possamos chegar lá no céu e diante de Deus e de Jesus ter muito mais a agradecer do que pedir, tá bom? E sejam bem-vindos aí no nosso canal, curta, compartilhe, se inscreva e divulgue, tá bom? Ok, vamos lá falar então sobre os 10 mandamentos, né? Vamos ver uma coisa muito importante. Os 10 mandamentos foram deixados para nós, para que nós conseguíssemos, de forma prática e simples, cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Então vamos ao primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas? Quais são as atitudes que as pessoas olham para a gente e falam assim: ele ama a Deus sobre todas as coisas? A principal delas, que eu acredito, é a oração. Quando a gente ama, a gente cuida, a gente está perto, a gente quer saber tudo sobre aquilo que a gente ama. Então, se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, nós vamos fazer as orações que a gente tem que fazer todos os momentos. Vamos nos lembrar de Deus quando a gente acorda, vamos nos lembrar de Deus antes e depois das refeições, vamos nos lembrar de Deus antes e depois de um trabalho, antes e depois de tomar uma decisão importante. Então, todos os momentos da nossa vida nós vamos lembrar de Deus, nós vamos estar amando a Deus, demonstrando nosso amor a Deus através da oração, né? E o segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Não tomar seu santo nome em vão. Olha aqui, achei muito interessante essa mãezinha danando com esse menininho e o menininho fazendo uma figuinha atrás, né? Porque às vezes a gente faz essas coisas sem perceber e sem saber que isso não é uma coisa que Deus não gosta, que está contra o mandamento de Deus. Olha aqui o menininho esbravejando, a boca desse tamanho, falando um monte de coisa feia e no meio lá Deus. Imagina você nervoso, brigando com alguém, querendo conseguir uma disputa lá: ai meu Deus, me ajuda. Então vamos tomar cuidado, né? Porque muitas vezes a gente no momento espontâneo ali, a gente acaba cometendo os pecados e a gente não fazendo o exame de consciência constantemente, a gente não pede perdão para Deus de pecados que a gente cometeu, né? Passa batido. Mas a gente
fazendo o exame de consciência, observando todos os pecados, a gente vai perceber que a gente não pode fazer isso. Nossa, meu Deus, eu fiz isso errado. Hoje eu pequei contra o tal mandamento. Amanhã eu preciso me confessar, né? Terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda. Ultimamente está muito difícil a gente cumprir esse mandamento, porque tem muitas pessoas que estão doentes e a gente tem que tomar muito cuidado. Mas nós temos que ir à missa e principalmente uma observação muito importante, em família, né? Os pais levar os filhos acompanhar os pais, mesmo quando tem uma rotina diferente, pelo menos no domingo estar juntos em família, né? Porque esse mandamento é tão importante que está até nos mandamentos da igreja, participar da missa aos domingos, né? E eu vou deixar uma dica pro meu tio Ronison, fazer uma pequena catequese aí para explicar o que são e quais são os dias que a gente tem que ir à missa, além dos domingos, né? Os dias de festas que a gente tem que guardar também, ok? Fica a dica aí, tio Ronison. Aqui a dica, o desenho. É pra gente participar, vamos tentar participar em família, tá bom? Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Muito bem, uma observação simples que eu vou fazer. Quem não honra o papai e a mamãe, quem não obedece o papai e a mamãe, também não obedece o professor, não obedece às regras do jogo, não obedece o patrão e, por fim, mais triste, mais importante, não obedece a Deus. Muitas vezes nem reconhece, né, a vontade de Deus na sua vida. Então, o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado. O papai e a mamãe ensinar quais são os 10 mandamentos para os filhos e cobrar dos filhos honrar pai e mãe. Por quê? Deus é o nosso pai maior, é o pai de todos os papais. Então, se você não honrar, se nós não honrarmos o pai e a mãe, também não vamos honrar a Deus, né? Muito importante isso. E aqui, honrar papai e mamãe, muito importante. O quinto mandamento, não matar. Parece um pecado simples, né? Ah, não, esse daí eu tô tranquilo, eu não faço isso não. Eu não mato ninguém. Fisicamente você pode não matar ninguém, mas a gente pode matar o sorriso, pode matar a espontaneidade, pode matar a vontade de fazer as coisas certas e as coisas boas diante de Deus. Então a gente tomar bastante cuidado com isso. Muitas vezes, uma palavra da gente, um olhar, pode matar alguém. Eu escolhi essa imagem aqui. O menininho estragou a pipa do menininho, o que ele queria fazer? Queria estrangular ela, né? Então, isso acontece. Nossa vontade, muitas vezes, quando a gente está com raiva de alguém, é essa. E devemos tomar muito cuidado para que a gente não caia nesse pecado, né? Vamos continuar, então. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Gente, nós podemos estar pecando, nós podemos pecar por pensamentos, palavras, atos e omissões. Esse pecado contra a castidade é tão terrível que hoje em dia, nesse mundo que nós estamos vivendo, a gente peca dessas 4 formas a todo instante. Então a gente tem que observar muito, né? Para isso, para a gente saber, a gente tem que estudar, a gente tem que ter conhecimento, escutar as pessoas falarem e buscar sim, para a gente não estar cometendo esse tipo de pecado. A imagem que eu escolhi foi essa: o menininho sem roupa correndo. Então isso parece tão banal que as crianças estão, as mães, os pais estão enviando vídeos para a escola com as criancinhas sem roupa, porque não se atenta a essa questão do corpo, da pureza, de cuidar do corpo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Sétimo mandamento, não roubar. A gente só rouba coisas físicas? Não, a gente também rouba ideias, a gente rouba sentimentos, a gente rouba muitas outras coisas. Quando a gente não se atenta para a essência desse mandamento, a gente comete pecados constantemente e não sabe que está cometendo pecado. Então, por isso é muito importante a gente estar fazendo o exame de consciência, para que a gente não caia em pecados e para que a gente possa pedir a Deus perdão por aqueles que a gente sabe que cometeu. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Esse mandamento ultimamente está, vamos dizer assim, na moda.
né? Por causa do WhatsApp, do Facebook, das mídias, né? As pessoas fazem muito isso, levantam muito falso testemunho, porque acreditam que ninguém está vendo, que ninguém vai saber, mas Deus vê todas as coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado para não estar repassando falsos testemunhos de outras pessoas, de instituições, né? E tomar muito cuidado com as coisas que são passadas para nós. Por quê? Esse mandamento tem muito a ver com mentira. Olha aqui, ó, a menininha triste e o narizinho dele crescendo. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não repassar mentiras sobre os outros, para a gente não fazer mentiras sobre os outros através de fofocas e conversinhas, né? O 9º mandamento: não desejar a mulher do próximo. A gente às vezes foca muito em traição, né, com relação a isso. Mas é importante também a gente observar que a gente não deseja só a mulher do próximo. Às vezes a gente deseja o amigo do próximo, às vezes a gente deseja a mãe do próximo, às vezes a gente deseja o parente do outro, o primo. Então a gente tem que tomar cuidado com os ciúmes que a gente sente, né? Conduzir o coração, conduzir o nosso coração, conduzir os nossos pensamentos, a nossa vontade para a vontade de Deus. Para isso a gente tem que lembrar todos os dias, relembrar todos os dias os 10 mandamentos, né? A dica que eu dou, a atitude que eu quero que vocês percebam com esse vídeo é o seguinte: os 10 mandamentos é como se fossem os degraus da nossa estrada, da nossa escada para subirmos para o céu. Então a gente tem que saber, a gente tem que olhar e ver qual é o degrau, como é que a gente vai fazer, porque senão a gente vai acabar caindo e quando a gente pensar que está lá em cima, a gente vai estar lá embaixo. E aí a gente faz assim: de manhã, quando a gente acordar, a gente faz as orações, reza o credo, o resumo da nossa fé. E depois à noite, quando a gente for dormir, faz um exame de consciência, relembra na sua cabeça assim, os 10 mandamentos, qual é aquele que você caiu naquele dia. Se precisar, no outro dia você se confessa. Se não precisar, no outro dia você toma cuidado para não cair novamente naquele pecado, né? Uma coisa muito importante também que a gente tem que ver é que a gente não pode passar por cima dos pecados, porque é um pecado venial. A gente tem que tomar cuidado para não pecar de forma nenhuma, porque o pecado, ele é pecado, sendo venial ou sendo mortal. E aqui, o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Eu peguei essa imagenzinha aqui que eu achei muito legal, o garotinho chupando picolé de olho no sorvete da garotinha. Porque a gente faz muito isso, né? A gente tem todas as coisas que a gente necessita e fica de olho nas coisas dos outros, pensando que as coisas dos outros é sempre melhor e mais gostosa do que as nossas coisas. Então a gente toma bastante cuidado e que vocês gravem aí essa atitude de fazer as orações e de fazer o exame de consciência, tá bom? Beijinho e até a próxima!